Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos meus irmãos que participam hoje de mais uma campanha no livro de Salmos. Meus irmãos, vamos ler hoje, antes de repousar, na campanha o Salmo de número 78. Glória a Deus. Vamos lá. Salmo de número 78. Está escrito assim: Escutai a minha lei, meu povo, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobramos aos seus filhos, mostrando às gerações futuras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos seus pais que fizessem conhecer os seus filhos, para que as gerações vindouras a soubessem, e seus filhos que nasceram se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Glória a Deus. Salmo 78, versículo 8. E não fossem como seus pais, geração contumaz, rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim armaram 300 arcos, retrocederam no dia da batalha, não guardaram o concerto de Deus e recusaram a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizera. Glória a Deus, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem, de noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhe de beber como de um grande abismo, fez sair fontes da rocha, fez correr as águas dos rios. Ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando-o ao Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para o satisfazerem o apetite. Falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Irmão, só fazendo uma pausa aqui e dizendo aos irmãos que eles tentaram a Deus no deserto, porque eles não quiseram entrar na terra prometida. Eles espiaram a terra, se deu conta que lá tinha gigante, ficaram com medo e ficaram no deserto. Quer dizer, aí depois começaram a murmurar de Deus. Não era para eles estarem no deserto, mas o medo e a falta de confiança os levou para lá. Amém? Vamos continuar aqui. Salmo 78, versículo 20. Salmo 78, 20. Eis que feriu a penha e águas correram por ela. Rebateram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou. Acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação.
posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, fez chover sobre eles o maná que comeram, para comerem, e lhes tivessem dado trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar um vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. As fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e fartaram bem, pois lhes satisfazia o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda que lhe estava a comida à sua boca, quer dizer, a cobiça, né? O apetite desordenado. Salmo 78, 31. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias, vaidade, e os seus anos na angústia, pondo-lhes eles a morte. Então o provocaram e voltaram, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de Deus, era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, quer dizer, o medo, né? Eles estavam ali, depois que Deus feriu a muitos, eles serviam a Deus por medo, né? Não porque o amavam, né, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Continuando. Salmo 78, 37. Porque o seu coração não era reto para com Deus, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne e um vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem no dia em que os livrou dos seus adversários. Irmãos, o Salmo 78 é muito bonito. Vamos lá. Salmo 78, 43. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiam e rãs que os destruíssem. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicomoros com pedriscos. Sicomoro, acredito que é algum tipo de fruta deliciosa, né? Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males, ardor da sua ira, fluor, indignação e angústia. Meus irmãos, a gente vê um pedaço aqui em que Deus realmente desce todas as pragas à terra do Egito, e a fúria de Deus é
É grande. Vamos lá, meus irmãos. Salmos 78, versículo 50. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles até a morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse com ovelhas e os guiou pelo deserto, como um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até os limites do seu santuário, até este monte que sua destra adquiriu, e expulsou as nações diante deles, e, dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seu testemunho, mas tornaram atrás e portaram-se eleivosamente com seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhes provocaram a ira com os seus altos e despertaram o zelo com as suas imagens de escultura. Nossa, irmãos, depois de tudo que Deus fez pelo povo, ainda a idolatria estava posto no coração e na vida do povo, hein? Salmo 78, versículo 59. Deus ouviu isto e se indignou, e de sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera com a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, encolarizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os no fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Salmo de número 78, versículo 64. Os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lembraram. Então o Senhor despertou como um sono, como um valente que... vou voltar aqui o Salmo 78, versículo 65. Então o Senhor despertou como um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou o santuário com os seus lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, após ovelhas depejadas, os trouxe, para apacentar Jacó, o seu povo, e a Israel, a sua herança. Assim os apacentou, sendo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Salmo de número 78. São 72 versículos, né, meus irmãos? Os últimos aqui, né, que é o Salmo 78, versículo 71 e 72, diz assim: De após as ovelhas depejadas, os trouxe,
para apacentar a Jacó, o seu povo, e a Israel, a sua herança. Então, quer dizer, o que eu entendo aqui? O povo ficou disperso, né? Quando ele fala a palavra após as ovelhas pejadas, os trouxe, quer dizer, espalhou-se o povo, né? E depois no 72 ele fala, Salmo 78 e versículo 72. Assim os apacentou, sendo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Meus irmãos, é um dos salmos mais longos que eu já li. São 72 versículos, o salmo de número 78, né? E vemos a grandeza de Deus, a bondade, a glória, vemos os milagres e também a ira de Deus quando as pessoas na solidão murmuram dele. Vamos orar a Deus e entregar nas mãos de Deus mais esse salmo. Senhor, perdoa meus pecados, tenha misericórdia de mim, me fortalece, abençoa mais um dia dessa campanha, Senhor. Recebe, ó Deus, a minha humilde oração. Recebe, meu Pai, mais essa campanha abençoada. Nos dá força para jejuar, para nos humilhar diante de Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem gostou, se inscreva no meu canal, ative os sininhos para não perder nenhuma leitura do livro de Salmos, tá bom? Na próxima leitura, faremos a leitura do Salmo 79. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.